Bom, vamos retornando aos nossos lugares para o segundo bloco do nosso encontro, aqui na Sibéria. Já? Eu tô aqui, tô tremendo ainda. E ele começa a suar. Isso deprime qualquer um. Ele está com problema de andropausa. Alô? Foi? Alô? Alô? Bom, você está com a bola. Vai lá. Eu sou a bola. Menos um pouco. Como disse Divaldo, a certa ocasião, uns anos atrás, ele estava num seminário no Lar Fabiano de Cristo, na cidade de Mendes. Nós ficamos das 13 horas às 22 com o Divaldo. E eu estava na primeira fileira, e ele olhou para mim e disse assim: antigamente os médiums eram esquálidos, sofridos, macérrimos. Agora, aí olhou para mim, são rechonchudos, rosados, cheios de ectoplasma. Aí eu olhei para ele e disse: me aguarde, eu chego aí. E prosseguimos. E em certa ocasião eu fui encontrar com ele na cidade de Araras. Foi muito engraçado porque eu me perdi e parei dentro da fábrica da Nescau. Aí eu encontrei com ele e disse: pois é, o que é a sintonia moral, não é? Eu vim te encontrar e parei na fábrica da Nescau. Aí ele ficou sorrindo. Regressando ao nosso segundo bloco, vamos fazer pequenas pontuações. Foi nos pedido para falarmos um pouco dos livros que se encontram lá embaixo. O primeiro livro psicografado através de nós, pelo Espírito Fernando de Luna, é Convites à Reflexão. O segundo livro, Convites ao Enfrentamento. Ambos os livros são livros de estudos psicológicos do Evangelho, com temas independentes, mas que se harmonizam na proposta. Na verdade, um terceiro livro virá completar essa tríade, de tal forma que os dois livros podem ser lidos independentemente. Não existe a obrigatoriedade de ler primeiro um para ler o outro. Os irmãos que têm tido dúvida e que quiserem adquirir um deles e não dois, enfim, procurem dentro do coração o que sentem. Eu costumo dizer que o livro me escolhe. Quando eu vou a uma livraria, eu deixo que o livro me escolha. Eu sinto e vou adiante. Siga a sua própria inspiração, que certamente encontrará. Ou abra ao acaso e veja o que cai à sua frente e sinta-se aquele caminho que tem que seguir. Eu normalmente não gosto muito de fazer esse tipo de pontuação, embora tenha sido solicitado pelos irmãos da livraria, porque eu particularmente acho deselegante e desagradável você fazer publicidade do livro que veio através de você. Mas como me foi solicitado isso com uma certa veemência, eu me permito fazer essa pontuação. Algumas coisas eu tenho muito cuidado quando eu estou fazendo qualquer tipo de atividade espírita, até por ser médico, e às vezes as pessoas confundem isso de uma forma muito complicada. Então, eu sou bem duro comigo, não me permito a indisciplina e de cair nesse tipo de embuste que o nosso ego mesmo acaba criando. Mas os irmãos pediram e eu estou apresentando isso para vocês em relação aos livros. Voltando então ao nosso questionamento, às nossas reflexões, observamos estatísticas que nos assustam sobremaneira. Entre os anos de 1996 e 2012, nesse intervalo pequeno, observamos a estatística subir 705% dos níveis de depressão na sociedade terrena. A perda do endereço de si próprio, a perda do endereço da própria consciência, tem sido alarmante no nosso planeta. Estatísticas que mostravam que 70% do planeta apresentavam depressões e outras síndromes psiquiátricas têm suscitado
uma grande dificuldade porque não há profissionais suficientemente em número e qualidade para atender a demanda do planeta que estertora na dor. Cabe-nos a nós, espíritas, a responsabilidade não de sermos terapeutas, mas de sermos terapêuticos nas nossas relações. Quando nós buscamos o nosso equilíbrio, quando nós buscamos o autoconhecimento, quando nós mergulhamos nas unidades de significado do nosso próprio ser, nós nos validamos a atitude do convívio terapêutico com os nossos irmãos, de tal forma que podemos não ser profissionais das ciências da mente para atender a demanda, mas podemos ser referências mínimas de equilíbrio com que os irmãos possam conviver e, desta forma, buscarem o auxílio a si próprios. Isto porque as obras psicológicas que nos vêm, através de Fernando de Luna, esse benfeitor, através de Joana de Ângeles, de Emmanuel, por que não, e de outros espíritos abnegados que nos ajudam a refletir sobre o Evangelho de Jesus, esses espíritos não trazem essas obras para nos eximirem da terapia. Há muitos de nós que fugimos da terapia e precisamos, porque temos um orgulho, uma vaidade muito doentios ainda, que nos incapacita de aceitar o auxílio que a psicoterapia fornece para nós evoluirmos. Porém, essas obras também nos vêm elucidar e nos despertar para isso. Então é muito importante que cada um de nós se persuada da importância de mergulharmos no autoconhecimento, de mergulharmos nessas estruturas mentais e, como dissemos no primeiro bloco, no primeiro módulo, que nós temos um dever, uma obrigação moral de estudarmos as bases científicas da doutrina espírita que nos forneçam os elementos indispensáveis à convicção, à certeza, à garantia para que nós saibamos. E assim temos a fé raciocinada a que alude Allan Kardec. A fé raciocinada não é uma fé pensada, é uma fé convicta. Não é uma fé idealizada, é uma fé convicta, certa daquilo que se compreende. Até porque fé não significa crer. Já falamos isso outras vezes, outros irmãos já falaram certamente. Mas a fé vem do latim fidei, fidelidade, que vem do grego pistis, fidelidade. E só possuímos fidelidade a algo que sabemos. Não temos fidelidade a algo em que acreditamos ou desacreditamos. Então nós temos uma obrigação, um dever moral de sabermos. E não mais dizermos, eu creio no Espiritismo, eu creio em Deus, eu creio, mas eu sei, com simplicidade de alma, eu sei. E, portanto, posso ficar seguro e tranquilo. Não vou me permitir a insegurança descabida e injustificável dos que ignoram aquilo que eu sei. Então é importante essa reflexão, para que a vontade, para que a determinação possam encontrar, então, o enfrentamento. O autoenfrentamento, que é o título do segundo livro, é exatamente o momento no qual eu tenho a coragem, não a vaidade, não a arrogância, não o orgulho, que eu tenho a coragem, eu ajo com o coração. Eu tenho a coragem de mergulhar no autoenfrentamento, de olhar para mim tal como eu sou. O que eu consegui ser até agora? Qual a síntese daquilo em que eu me organizei até o presente momento? Assim como nós fizemos alusão à tela mental com o estranho litígio, que é título de um dos capítulos de Convites à Reflexão, o convite estranho ao litígio mental, em que a gente entra num pugilato contra alguém que nem sequer está à nossa frente, nós precisamos exercitar essa situação hipotética para compreendermos aquilo que nós somos. Compreendermos o que eu consegui ser até hoje. Porque antes de nós sermos espíritas, nós somos espíritos. E sendo espíritos, somos seres humanos. E temos várias imperfeições, várias arestas morais. Se nós não nos
identificamos com a possibilidade de estudarmos tais imperfeições, nós não lograremos êxito na batalha da autorrenovação. Então precisamos enfrentar. Eu vou fazer um pequeno exercício com vocês, para vocês realmente figurarem uma situação, e nesse exercício eu quero absoluta sinceridade. Eu gostaria que todos aqui não tivessem vergonha desse exercício e não ficassem preocupados em quedar o padrão vibratório da casa, que não será abalado por nós nesse momento, porque estamos em exercício espiritual de autoenfrentamento. Então, primeiro eu gostaria que todos ficássemos de pé, nesse exato instante. Deixem as bolsas, etc. E vocês vão fazer o exercício em dupla, que eu vou mostrar com a Iraci, para facilitar, porque não teríamos espaço para fazer nas paredes. Vocês vão segurar as mãos do seu colega à frente. Isso. Frente a frente, assim, bem fácil. E vocês vão fazer o seguinte exercício. Acabou a empolgação? Espírita se empolga fácil, já vira festa, né? Prestem atenção, sério. Vocês vão segurar as mãos e eu quero que vocês agachem até onde der, um segurando o outro para ninguém cair. Pode subir. Eu quero que vocês agachem sem rir. Essa posição, eu quero que vocês fiquem nela sem sair e sem me desobedecer. Eu quero que vocês percebam uma coisa enquanto vocês ficam na posição. Prestem bem atenção. Olha que curioso. Dói e vocês estão rindo. Incomoda e vocês estão sorrindo. Olha que curioso. É uma situação desconfortável, desagradável, e tem muitos que estão sorrindo e dialogando. Olha o que vocês fazem diante da dor da existência. Alguns estão tentando fugir da posição. Voltem. Eu não mandei voltar para ficar de pé, eu mandei voltar para a posição. Se sentem. Se sentem e silenciem. Olha que curioso, eu não fiz nem 5 minutos do exercício, mas observem só. Esse é um exercício de terapia corporal, em que nós levamos o paciente ou o grupo à dor. E é muito curioso a primeira reação à dor, né? Nós sorrimos, nós rimos, nós conversamos. Façamos uma reflexão. Diante da nossa vida, quando a dor nos atinge, é assim que nós nos comportamos? É sim. A gente nega o processo. Quando você sente dor, o correto seria você expressar dor. A gente é treinado a mentir. Principalmente diante do verniz social, que o outro não pode perceber que está doendo. Então eu mexo a perna, eu inverto o corpo, procuro uma posição antálgica, eu sorrio, conto uma piada. Por quê? Eu nego a dor porque parece vergonhoso, parece uma derrota eu sentir dor. Então é curioso que até para a dor, que é um sentimento primário, nós negamos a realidade, nós negamos a sinceridade diante da dor. É muito curioso isso. Quando nós fazemos isso num setting terapêutico, os pacientes entram num processo difícil. Tem uns que dizem, eu não consigo expressar a dor, porque nós somos adestrados a mentir. E quando a gente faz esse pequeno exercício aqui, a reação é essa. Todos começam a rir, gargalhar, contar piada, comentar, porque é muito difícil ainda, no nosso orgulho, nós descermos desse pedestal falso e dizermos, ai, dói. Ou dizermos que droga está doendo. Ou pelo menos dizermos e expressarmos a dor. A dificuldade é tão grande. Como nós queremos ter em Jesus um modelo
se nós não conseguimos ser minimamente sinceros com a dor. Nós mentimos. Se nós fizermos esse exercício até o final, como é feito em grupos de terapia, vocês vão chegar num outro momento, que é o momento de expressar a dor. E expressar a dor é uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos, porque nós sentimos derrota expressar a dor. Então nós sentimos e expressamos derrota. É orgulho dos mais doentios. E aí, quando temos esse orgulho doente, a dor se instala em nós de uma forma cruel, porque nós não nos damos o direito de manifestá-la. Como eu vou realizar uma reforma moral de um erro que eu não cometi? Como eu vou me melhorar de algo que eu não assumo como existente? Então, para eu perceber a melhora, eu tenho que perceber a dor. Eu não posso melhorar o orgulho que eu não acho que eu tenho. Eu não posso melhorar o egoísmo que eu não acho que eu tenho. Para eu me melhorar, eu tenho que assumir o que eu sou. E assumir a dor, a simples dor. O espírita se habituou a mentir para si próprio. Alguns chegam a cúmulos estranhos. Alguém desencarna, e eu olho e falo, desencarnou apenas, é imortal, está tudo bem. Por dentro eu estou em frangalhos, porque era alguém a quem eu tinha apego, não só amava. Mas eu racionalizo, não, é um apego que eu tenho, vou fazer uma oração e vou melhorar. Não, eu não me permito chorar quando há vontade de chorar. Porque é feio, é uma derrota. Então, quando nós vamos aprender que não é derrota nós sermos nós mesmos. Quando nós vamos aprender que é derrota nós não nos darmos a oportunidade de sermos o que somos, se queremos nos dar a algo melhor e maior. Para evoluirmos, é condição sine qua non eu reconhecer que eu preciso evoluir. E nós pararmos o impulso leviano de falarmos isso como se realmente acreditássemos no que estamos dizendo. E na hora H, em que a oportunidade de aprender vem à nossa vida, a gente se nega ao aprendizado, porque é uma derrota passar por isso. É tão curioso, eu vejo as pessoas dizerem, eu acho um absurdo eu como espírita estar passando por isso ainda. Por que seria um absurdo? Porque o fato de adentrar a doutrina espírita te deu já a condição de perfeição imediata? Isso é orgulho, é narcisismo. Narcisismo não é uma vaidade qualquer. Como diz o grande teórico da psicologia, Alexander Lowen, ele dizia que o narcisismo é a negação do verdadeiro self. É um self alternativo, falso, um self criado pelo ego, para você colocar aquilo como seu ideal. E aquilo passa a ser um falso self. Isso é narcisismo. Não é a vaidade comum que as pessoas dizem. Essa vaidade chinfrinha é só vaidade mesmo. O narcisismo é mais perigoso, porque ele é insidioso, ele é indireto, ele é persuasivo e ele te corrompe. Você cria o ideal. O médium na casa espírita tem como ideal Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e aí ele começa a copiar aquele ideal, porque dentro daquele estereótipo que ele criou, aquilo é o médium excelente. E ele deixa de ser o médium que ele é, para ser o médium que ele acha que deve ser, e acaba não sendo nenhum nem outro, e atrapalhando o próprio trabalho. Tem pessoas que querem copiar a forma de falar desta ou daquela pessoa, e perdem a oportunidade de falar com as próprias cores da própria alma. Então nós precisamos fazer uma análise de tudo na nossa existência, em cima das situações que precisamos enfrentar. E a primeira delas é a honestidade emocional. Então, quando sentimos dor, por exemplo, sentimos dor. Nós não precisamos nos revoltar, mas nós podemos sentir dor, é nosso direito. E perguntarmos, como está o irmão? Hoje eu estou com dor, estou com essa situação. Vou melhorar, mas estou com dor. Não mentirmos para os irmãos. Estou ótimo, é maravilhoso ser infeliz, a minha vida está assim, porque é uma atitude falsa, inautêntica e danosa. Nós ensinamos para os outros que os outros não têm direito de sentir dor. E a dor é o mecanismo necessário do nosso aprendizado nesse momento evolutivo que estamos vivenciando. Então, nós entramos numa incongruência, porque a gente aprende a ter a irmã dor,
mas nos negamos a ter a irmã dor. A gente prega para os outros, mas quando chega a nossa oportunidade, a gente fecha a porta e não deixa entrar. E a dor está lá, porque queiramos ou não, ela entra. A única coisa que não entra é nós assumirmos a realidade ou nos negarmos a assumir. Então, para que nós realizamos o enfrentamento dos nossos erros, o enfrentamento das nossas questões emocionais, nós precisamos primeiro assumirmos a honestidade emocional. Termos a coragem de dizer, sim, eu estou com esta emoção sim e não a nego. Vou melhorar porque é meu compromisso comigo mesmo, mas eu estou dessa forma, não sou assim. E não mentirmos que estamos conseguindo, porque se nós vivermos um estado de falsidade emocional, nós nos tornaremos certamente os piores obsessores que nós podemos ter, e os nossos irmãos também. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Não quero tornar isso algo solene, ou tenso, ou preocupante, mas que nós temos a coragem de adentrarmos isto, a coragem de olharmos para essa questão. Eu fiz um exercício muito simples de terapia corporal. Há exercícios muito mais intensos e fortes, que levariam os irmãos aqui a perceberem a raiva, a perceberem o ódio, que todos nós possuímos de várias situações aqui. Nós nos recordaríamos de frustrações da infância, do berço, outras frustrações que nos levaram a ter muita raiva. Mas a raiva é feia. A raiva ninguém quer mostrar, porque ela é muito feia. Então, a gente camufla a raiva de uma outra forma e criamos emoções secundárias muito destrutivas. Se fizéssemos os exercícios aqui, todos sairiam daqui culpados, pensando, meu Deus, eu devo ter quebrado as barreiras vibratórias da casa espírita. Quando, na verdade, nós nunca ajudamos a barreira vibratória da casa espírita, porque nós adentramos a casa espírita em estado falso. A gente entra na casa espírita e já somos perfeitos, perdoamos todos, somos maravilhosos, somos cordatos e felizes. É uma mentira, nós não somos. Nós precisamos sim adentrar aqui com a consciência. Estou entrando ao hospital, escola, templo, para aprender e mergulhar para melhorar. E estou convicto de que vou melhorar. E não preciso fingir que melhorei. Porque não há santos a quem eu tenha que enganar. Não há plateia, porque ninguém está assistindo esse programa. Eu tenho que ter a naturalidade de ser quem eu sou. Para ser autêntico, ser legítimo e ser genuíno. A quem estamos enganando quando nós queremos mentir para nós mesmos? Então, essa consciência nós espíritas precisamos possuir. Porque não temos a obrigação de ensinar a ninguém aquilo que não aprendemos. Nós temos sim o dever moral de nos estudarmos, de nos aprimorarmos e também, amando a nós mesmos, amarmos ao próximo como já aprendemos a nos amar. Se nós não aprendermos a nos amar, nós não estaremos amando o próximo. É mentira. E quando a crise se apresentar, a síntese verdadeira vem à tona, a fera sai da jaula. E aí vem aquelas frases, né? Eu perdi a paciência, que nunca teve. Eu perdi aquele estágio que eu estava ganhando, voltei ao homem velho. Você nunca deixou de ser o homem velho. Para você deixar de ser o homem velho, você precisa deixar de ser o homem velho. Não fingir que deixou. Então essa reflexão, ela é séria, mas ela é oportuna. Porque a gente tem o direito de evoluir. Então temos o direito de perceber os nossos estágios emocionais. Assim nós temos agora a vontade, a determinação para fazer o enfrentamento. Como dizia um psiquiatra alemão do século XVIII, esse psiquiatra é pouco conhecido das nossas cátedras, mas ele foi o primeiro psiquiatra que criou o termo psicossomática na psiquiatria e que anteviu o inconsciente muito antes de Freud, de Jung e de outros. Johann Christian August Reinhoff, que nasceu em Leipzig, na Alemanha, estudou em Erlangen. Esse psiquiatra dizia num dos seus escritos a seguinte frase: a saúde tem algo a ver com a verdade, a doença com a falsidade, a inocência jamais se torna louca, somente a culpa. Então é necessário que nós mergulhemos nessa verdade.
Ele era protestante, era teólogo e pastor luterano. E mergulhando no Evangelho, ele atingiu essa síntese na psiquiatria. A saúde tem algo a ver com a verdade, a doença com a falsidade. A inocência jamais se torna louca, somente a culpa. Então, se nós estamos doentes, vamos indagar de nós mesmos. Onde está o cerne da culpa? Onde está o cerne daquilo que me corrói por dentro? Porque o corpo pode estar doente, eu posso ter patologias expiatórias por reencarnações passadas, eu posso ter acidentes de percurso, mas eu, espírito, posso ser saudável. E se eu, espírito, não sou saudável, onde está a mentira que eu estou contando para mim mesmo? Essa reflexão profunda que o Evangelho nos orienta. Como dizia Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. É o Evangelho de Jesus nos exortando à autocura. Então, nesse momento agora, nós vamos fazer uma pausa para que os irmãos falem, para que as perguntas venham, e nós possamos fazer os apontamentos que nos cabem referentes ao tema proposto. Até aqui esperamos que tenhamos conseguido contribuir medianamente para provocar questões, não para encerrar questões. Não temos a pretensão de responder a tudo, mas que possamos provocar questões e os irmãos possam estudar cada vez mais. Vamos então passar as perguntas. Se os irmãos quiserem perguntar algo a mais que não haja sido questionado, aproveitem o tempo para as formulações. Marcelo, quanto o uso de ansiolítico, antidepressivo, pode afetar a nossa vontade e determinação, uma vez que todos os passos nascem do pensamento? Nenhum remédio afeta a vontade. Os medicamentos psiquiátricos, grosso modo, eu os comparo ao gesso que é colocado no osso quando fraturado. O osso precisa de um norte para fazer a osteossíntese. E o medicamento psiquiátrico vai ajudar a fazer pontes químicas que estão parcial ou totalmente interrompidas e que, através dessas pontes, o espírito consegue se assenhorear da matéria de uma forma mais clara. É importante salientar que o indivíduo que esteja com uma doença psiquiátrica, ele muitas vezes vai apresentar uma dicotomia entre aquilo que ele é e aquilo que ele consegue manifestar através do corpo físico, que apresenta aquelas deficiências químicas, quando é o caso. Assim sendo, o medicamento não é inimigo da vontade, nem é um endosso da vontade. O medicamento apenas favorece o reequilíbrio químico para que a vontade se manifeste. Mas o próprio Livro dos Espíritos mostra em vários trechos que o espírito, antes de apresentar uma doença psiquiátrica, ou qualquer tipo de alienação que possa até levá-lo às raias do suicídio, era responsável pelas ações, pelos comportamentos que geraram a doença. Então, ele não pode se eximir da responsabilidade. Porém, as medicações não são inimigas do espírito. Se assim o fossem, Deus não as haveria permitido surgirem, porque Deus não se contradiz na sua criação. Ele permite que a ciência avance para que nós consigamos auxiliar os irmãos encarnados nas possibilidades que lhes são inerentes e próprias. Qual a relação da ansiedade e depressão com a vontade? Como superar esses males? Certa ocasião eu li um cartaz que me chamou muito a atenção. O ansioso tem excesso de futuro na sua mente. O depressivo tem excesso de passado. E o estressado, excesso de presente. Todos eles apresentam excessos. Eu gosto muito da abordagem do irmão e psiquiatra Augusto Cury, de origem protestante, que criou um jargão muito curioso da ansiedade, que é a síndrome do pensamento acelerado. É curioso notar que nenhum ansioso é otimista, porque o ansioso sempre prevê uma desgraça iminente para acontecer que o aturde. E o depressivo não abandona a desgraça que acredita ter acontecido no passado. Então eles ficam presos no referencial. O que a vontade tem a ver com isso? Tem que ela não está sendo exercida. O indivíduo está se confundindo com os próprios desejos,
se confundindo com as próprias memórias, se confundindo com as próprias impressões negativas e não está utilizando a alavanca da vontade para lutar, para melhorar. Isso não significa dizer que o depressivo ou o ansioso são covardes, que não estão conseguindo melhorar. Não há julgamento. O que ocorre é que, normalmente, o indivíduo que é acometido por essas doenças entrega-se a elas e possui a comodidade de se entregar porque apresenta um ganho secundário. É tão bom ser tadinho. Eu me recordo de uma paciente, alguns anos atrás, na Santa Casa do Rio de Janeiro, que ela apresentava uma síndrome muito rara de anticorpos antifosfolipídios. Na tradução no português comum, não falando o grego dos médicos, ela gerava anticorpos contra as proteínas das barreiras celulares do fígado. Então ela começou a destruir o próprio fígado dela. Mas um fenômeno muito curioso aturdiu os médicos, que a partir do momento em que a doença surgiu, galopava a sua piora. Avaliando ela pelos psiquiatras e psicólogos da Santa Casa, observou-se que sua mãe nunca desejara como filha. Desejara abortá-la e não lograra, desejara que ela não crescesse, ela cresceu. A relação mãe e filha era muito confusa e muito inadequada, com o pai também. Mas uma estranha modificação surgiu no momento em que ela adoecera. A mãe passou a cuidar-lhe com muito carinho, sentindo-se culpada por aquela filha estar doente. A consciência de culpa por haver sido uma péssima mãe surgira ali naquele momento, e ela começou a cuidar da filha, dar-lhe carinho, o pai também. A coisa ficou tão grave que quando a filha percebeu que a doença havia trazido o amor da mãe, ela piorou da doença, porque à medida que ela piorava, mais amor ela tinha da mãe. Chegou ao cúmulo de romper o casamento, afastou-se do marido e morreu dormindo entre o pai e a mãe como se for uma criança no berço, nas primeiras idades da vida. Então é muito curioso porque há ganhos secundários em qualquer patologia. Se nós temos ganhos secundários e não os eliminamos, nós alimentamos a dor e a doença, porque começamos a negociar. É tão rentável ser tadinho. Tem pessoas que choram a todo instante porque elas dizem que são emotivas. Não, são desequilibradas. Elas precisam de tratamento. Uma pessoa que chora o tempo todo não descarrega. O choro adequado, a pessoa chora, descarga ou descarrega as emoções negativas, redecide e modifica. Tem aquelas pessoas que parecem aquela coisa renitente que chora, que chora, que chora, que chora. Aí você consola, mas ela volta e chora mais um pouquinho, porque o que ela quer é ser bajulada, o que ela quer é ser envolvida. Quando você é assertivo, ela fala, credo, você está obsidiado, porque o outro pode estar obsidiado, ela nunca. E aí o que acontece? A pessoa não se ajuda e não se movimenta para crescer, porque é rentável ser acoitado ao redor dos outros. Tem outros que têm outros tipos de ganho secundário. Tem aquele que acha que dando gargalhada o tempo todo ele mostra equilíbrio. É um histérico que quer aparecer. Vive dando gargalhada sem motivo. Tem até um sintoma psiquiátrico chamado mória, que é riso imotivado. Não tem piada nenhuma, é que ela está rindo demais, sem motivo algum. Tem aqueles que não riem de jeito nenhum. E você diz, por que você não sorri? Porque não tem nada engraçado. A pessoa não vê graça em nada, é um depressivo. Então as pessoas têm que começar a fazer uma análise do seu comportamento. Existe um modo de ser. E esse modo de ser eu tenho que avaliar qual é e buscar o tratamento. Porque todo exagero é estranho e merece ajuda. Todo exagero. Nós não podemos rir de tudo nem chorar para tudo. Nós precisamos ter esse dinamismo, essa movimentação equilibrada nos dois polos. Então, quando o indivíduo percebe essa questão, perceba se há ganhos secundários. E se não os percebe, procure um terapeuta sem vergonha de ser feliz. Como agir quando um amigo, espírita ou não, inicia uma conversa sobre um outro amigo, comentando seus defeitos? O que fazer para sair do assunto sem magoá-lo? Saindo do assunto. Se ele se magoar, o problema é dele. Essa preocupação em magoar os outros é um problema sério e é um escolho do ego. Porque nós não temos a capacidade de agradar a todos. Jesus não agradou. Então, quando nós nos preocupamos muito em agradar os outros, começamos a desagradar a própria consciência. Se um amigo começa uma conversa desnecessária, eu, absolutamente com muita tranquilidade, lhe digo, meu irmão, me perdoe a intromissão, você não pediu minha opinião, mas eu vou dar a minha opinião,
que já que eu sou seu amigo, eu tenho esse direito, pelo menos eu me sinto no direito. Esta questão eu gostaria que não fosse abordada. E se o indivíduo ficar irritado, o problema é dele. O importante é que eu seja amigo, que eu não seja inimigo. Se o outro quiser não ser meu amigo, o problema é do outro. Como a determinação pode ser trabalhada para vencer os vícios? Exatamente como nós colocamos aqui a todo instante. Para que a determinação surja, eu preciso construir a garantia das razões dela existir, que são a minha imortalidade. Quando eu construo a consciência da minha imortalidade e eu caminho como um imortal, não pensando que eu serei imortal, que eu serei eterno, mas que eu já o sou, eu consigo entender as razões precípuas para eu ser feliz. Então, eu não me desculpo, eu não me engano, eu não me autoconivo, eu não me enrolo, eu não minto para mim mesmo. Fernando sempre disse para mim, auto-perdão sem autoconivência. Eu perguntava, o que significa isso? Perdoar-se sim, mas que o perdão não seja autoconivência e o endosso para futuros erros. Porque as pessoas utilizam a culpa secundária, não a culpa a que nós referimos em Kierkegaard, mas a culpa secundária, a culpa lato sensu. Os indivíduos culposos são assim. Chegam no atendimento fraterno, eu me sinto culpado porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí sai do atendimento fraterno sentindo-se justificado, fazendo o irmão da casa espírita um novo padre reencarnado. Falei no confessionário, ele me perdoou, vou comer a hóstia. E aí, no dia seguinte, erra de novo. E vem com esse desculpismo, a carne é fraca, não sei o que faço. E, na verdade, isso é um mecanismo escapista do ego. É uma culpa marketing. Eu faço os outros se condoerem da minha falha moral para eu errar de novo. E os outros acharem que eu sou fraco. Então, quando nós dizemos eu não consigo, diga eu não quis. Ainda quis errar. Assuma, seja legítimo, seja autêntico. Eu quis cometer tal erro sim. Certa ocasião, um paciente me disse, eu não quero parar de fumar, eu adoro fumar. Eu disse, então a partir de hoje está escrito no seu prontuário que você adora fumar e eu não toco mais nesse assunto. Quando lhe advier um câncer, um enfisema, um outro problema, eu vou lhe recordar que você disse que gostava. Você pode continuar gostando ou não, isso é um problema seu. Mas eu não vou mais ser o chato que lhe dirá o que você já sabe. Então, fique muito bem, passar bem. Assim também com os amigos. Tem pessoas que gostam daquele tipo de situação. Se nós percebemos isso, a gente tem o direito de não ficar perto, para não nos contaminarmos. Ou pontuarmos e ver se o amigo escuta. Se ele escutar, muito bem. Se não escutar, muito bem também, porque eu vou permanecer bem. Então, para vencer os vícios, para adquirir determinação, eu preciso primeiro me conscientizar daquilo que eu sou. Aquilo que antecede ao berço, que sobrevive ao túmulo. Quando eu me conscientizo daquilo que eu sou, imortal, eu me dou o direito de ser mais feliz e melhor. Então as viciações não têm mais o mesmo sabor, porque elas estão me aturdindo, estão me fazendo mal. Eu ganho resistência ao mal, porque eu me abraço ao eterno bem. Tudo que acontece a uma amiga, ela conta para outras pessoas, sempre se queixando. E conta tudo o que acontece todo o tempo pelos corredores. Eu gosto de ouvir porque gosto de saber as coisas que estão acontecendo. Será que isso é influência dela? Não. Essa é sua malandragem, porque você se alimenta da vida alheia e é tão maledicente quanto. Perdoe, mas a verdade é esta. Se você gosta de ouvir os comentários da vida alheia, você é tão perigosa para si própria quanto seria para outra pessoa. E a pessoa que está te procurando é uma doente, que precisa de um terapeuta e está procurando o inimigo dormindo ao lado, comentando a própria vida para quem não está equipado para ajudá-la. Ambas precisam de ajuda. Tenho uma compulsão extrema pelo consumo. Tento refletir, avaliar as reais necessidades, mas é mais forte do que eu. Depois que me aposso, sinto uma culpa. É isso? Sinto uma culpa extrema. Mas não me impede
de repetir novamente o erro. Isso se trata de uma doença psíquica ou preciso de ajuda? As duas coisas. É uma doença psíquica e, portanto, precisa de ajuda. A compulsão merece tratamento de acordo com como ela se estabelece. Mas a pessoa em questão está muito lúcida. Vocês observaram que ela explica muito bem o processo, ou seja, está se enrolando. É igual criança quando chega para nós e diz, eu sou criança. A criança que sabe que é criança não é mais criança, ela está te manipulando. Então a mesma coisa, se a pessoa diz, eu sou compulsiva, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, é mentira, ela não quis. A pergunta é, qual o ganho secundário em ser consumista? Eu me recordo de uma situação que aconteceu numa família e foi muito curioso um diálogo. Um dos membros era dependente químico de cocaína e álcool. E aí, dialogando com uma das pessoas da família, disse, eu não sei o que acontece. Eu entrei na terapia, melhorei da compulsão de álcool e droga, e agora estou com uma compulsão sexual. Eu tenho que me relacionar muitas vezes. Aí eu comecei a tratar, melhorei. Fiquei com uma compulsão por doces. Eu não sei porquê. Aí aquele parente que fazia terapia há muitos anos virou para ele e disse, por que você um dia não acorda subitamente com uma grande compulsão de ser um trabalhador e ser útil? Porque a pessoa só troca de compulsão para coisa errada. Cadê a compulsão de ser correto? Cadê a compulsão de trabalhar? Então a pessoa que tem a compulsão de comprar muitas coisas, ela pode desviar a compulsão e comprar cesta básica e ajudar um necessitado. Ela pode ter a compulsão de ver crianças felizes. A compulsão de fazer o bem é uma ótima compulsão e não faz mal nenhum para a alma. E parar com o desculpismo de que não consegue, não quer. Como ajudar uma pessoa que não tem determinação? Tudo que começa, deixa pelo caminho. Também lhe falta enfrentamento, característica que, quando criança, não lhe faltava. Eu me pergunto por que eu tenho que ajudar o outro a ter determinação. Eu me preocupo muito com as pessoas que são soluções dos problemas alheios. O que eu vou fazer para ajudar o outro? O que eu vou fazer? Não. O que eu vou fazer pela minha vida, para a minha vida ser exemplo para outras vidas? Porque quem tem que desejar ter determinação é o outro, não sou eu. Eu tenho que me ocupar com a minha determinação. Ao outro cabe o meu exemplo, a minha vida, porque eu só ensino ao outro sendo, e o outro só aprende fazendo. Então, para que isso aconteça, eu não tenho que perguntar o que eu devo fazer para o outro ter determinação. A pessoa que pensa dessa forma, e muitos de nós pensamos, ela é codependente. O codependente é alguém que desvia a própria atenção da própria vida para atender a vida dos outros porque acha a sua desinteressante. Ou porque acha que tem que cuidar dos outros para não cuidar de si próprio porque dá trabalho. Então o indivíduo que pensa em ajudar os outros dessa forma precisa de ajuda para aprender a cuidar da própria vida. O outro que não quer ter determinação aprenderá por bem ou pelo mal, pela experiência dolorosa ou pelo trabalho. É o meu exemplo que contagia o outro. Não eu ficar o tempo todo doutrinando o outro para que o outro seja o que eu acho que ele tem que ser. Porque eu não tenho esse direito. Então precisamos aprender como espíritas cristãos a respeitar o passo evolutivo do outro. Coisa que nós não fazemos muito bem. E aprendermos a sermos melhores para nós mesmos. A melhor frase que eu li sobre isso vem de Chico Xavier. Aos outros eu dou o direito de serem como quiserem ser. A mim me dou o dever de ser cada dia melhor. Compreendo o movimento descrito da vontade, determinação e coragem, mas pelo que já observei, o conhecimento científico da imortalidade da alma não é suficiente para despertar a determinação e coragem se as artimanhas da mente não a libertarem para se saber plenamente. Será que não está na experiência de amor pleno a chave desse saber? Não. A própria pessoa que faz a pergunta, ela coloca as artimanhas. As artimanhas são um problema do ego do indivíduo. Nada resolve a nossa encarnação, nem a nossa desencarnação. Nada nos ilumina quando nós alimentamos as artimanhas. Então a resposta da pergunta está na própria pergunta. Porque a imortalidade, o conhecimento da imortalidade é suficiente, sim. Ele não é suficiente quando eu não quero. E quando eu não quero, nada vai me fazer querer. Quantos de nós estivemos pessoalmente na frente de Jesus há 2000 anos atrás e estamos aqui ainda sem querer?
O pior é que ainda não queremos. E ficamos tentando arrumar argumentos para provar que não é suficiente. Então a pergunta é, o que é suficiente para você? Porque nenhuma experiência de amor e nenhum conhecimento da imortalidade fará as vezes do seu livre-arbítrio. Então, as desculpas nós sempre criamos, mas não é a experiência do amor extremo, nem o conhecimento da imortalidade que vai vencer as artimanhas. Então, aqueles que ainda pensamos que existe algo não suficiente, somos aqueles que queremos ainda viver nas artimanhas. Esperemos a dor para que ela lhe desperte. É isso aí, nós já estamos em cima do horário. O Marcelo vai estar autografando seus livros, que, como ele disse, é uma trilogia, e um deles é o Convite ao Enfrentamento. Olha só o tema. Eu acho que ali vai esclarecer muito mais qualquer outra dúvida que você possa ter e, principalmente, ajudá-lo a ter a coragem necessária para se enfrentar, tirando suas máscaras e modificando as suas escolhas. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço profundamente a cada um pela paciência, pela alegria de estarmos aqui. E gostaria de rogar a Jesus e a todos nós que nos dessemos a oportunidade de sermos melhores. Hoje a humanidade se divide em duas humanidades. Uma parcela que precisa de socorro urgentemente e uma parcela que pode socorrer. O que eu desejo a todos nós é que nós tenhamos muitas dores, porque as dores retiram de nós tudo que é ilusório. Quando nós sentimos dor, nós só nos ocupamos do que é essencial. Tudo que não é essencial a gente abandona quando sente dor. Então que nós passemos por muitas provas, mas que passando por muitas provas, nós alavanquemos a condição de que nós podemos socorrer, ao invés de sermos só socorridos. Que Jesus abençoe profundamente a todos nós, Francisco de Assis e toda a egrégora da espiritualidade que nos ampara e que possamos voltar aos nossos lares, blindados pelo amor de Jesus e blindados pela vontade férrea da autotransformação. Ave Cristo, que assim seja. Obrigada. Nós vamos fazer o encerramento e convidamos a todos para descer, adquirir os livros. Calma. Adquirir os livros e aproveitar que ele está aqui conosco para autografá-los, ok? Então, vamos lá. Jesus, bondoso mestre e amigo, que nos concede essa oportunidade de aprendermos, de nos renovarmos, nos abençoando nessa manhã de hoje, onde os nossos corações mais serenos, as nossas mentes mais atentas, observadoras, buscam aproveitar, absorver as oportunidades de mudança. Continua conosco agora e sempre. Graças a Deus.